Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser direcionada para a gente comentar um pouquinho sobre os compostos nitrogenados. A gente já viu a função hidrocarboneto, tá? O hidrocarboneto ele é caracterizado por ter em sua composição apenas átomos de carbono e hidrogênio, tá? Então a gente identifica a função hidrocarboneto pelo fato de, ao analisar a estrutura, verificar que o composto é constituído somente por átomos de carbono e de hidrogênio, tá? Então é bem simples identificar a função hidrocarboneto. Aí dentro dos hidrocarbonetos você tem os alcanos, os alcenos, alcinos, cicloalcanos, você tem diferentes grupamentos dentro da função hidrocarboneto. Vimos também os compostos oxigenados. São aqueles compostos orgânicos que, além de carbono e hidrogênio, também apresentam em sua composição átomos de oxigênio, tá certo? Aí, dependendo de como esse oxigênio se apresenta, você pode ter um álcool, um fenol, um enol, um ácido carboxílico, um aldeído. Você pode ter grupos funcionais distintos dentro de um grande conjunto chamado de compostos oxigenados, tá? O que a gente vai chamar de compostos nitrogenados, como o próprio nome sugere, são compostos que apresentam em sua composição átomos de nitrogênio. Carbono e hidrogênio, ele vai ter para sempre, né? Carbono tem que ter. Não existe composto orgânico sem carbono. Hidrogênio eventualmente vai aparecer para complementar valências de carbono ou do próprio nitrogênio, tá? Mas eu posso ter um composto nitrogenado que tenha oxigênio, tá? Se ele tem oxigênio, mas tem também o nitrogênio, então a função ela é classificada como uma função nitrogenada, tá certo? Então viu que na estrutura do composto existem átomos de nitrogênio, então eu classifico o composto como sendo pertencente a uma função nitrogenada, tá certo? Então é simples identificar e caracterizar o composto como sendo um composto nitrogenado. Basta verificar a presença de nitrogênio em sua estrutura, tá bom? E aí, assim como os compostos oxigenados apresentavam diferentes grupos funcionais, diferentes agrupamentos dentro do que a gente chama de conjunto maior, que é o conjunto dos oxigenados, a gente vai reparar a mesma coisa nos nitrogenados. Eu tenho diferentes grupos funcionais que são classificados como compostos nitrogenados, tá? Aqui eu vou listar alguns, que são aqueles que caem com mais frequência em questões de vestibulares. Eu não vou listar todos, porque existem alguns grupamentos de funções nitrogenadas que não aparecem em questões de vestibular, tá? Então aqui vamos primeiro tentar identificar quais são os grupos funcionais presentes aí nesse grande leque de substâncias classificadas como substâncias nitrogenadas, tá? Então a primeira função nitrogenada que a gente tem aí na tabela é a função amina, tá? Como identificar um composto nitrogenado como sendo uma amina? As aminas, elas são caracterizadas por terem átomos de nitrogênio ligados ou a carbono saturados, aquele carbono que só faz ligação simples, né, o carbono sp3, ou a anéis aromáticos, como o anel de benzeno, por exemplo, tá? Então, se você percebe nitrogênio, percebe a presença de nitrogênio ligado a um carbono saturado ou a um anel aromático, como um anel de benzeno, então você classifica essa função como sendo uma amina, tá? Amina, nitrogênio ligado a carbono saturado.
Existe uma outra função chamada de enamina, que não está listada aí, tá certo? Enamina, que é quando você tem nitrogênio, ligado a um carbono que faz ligação dupla. Então aí você classifica essa função como sendo uma enamina, tá? Quando o nitrogênio está ligado a um carbono que só faz ligação simples, um carbono saturado, ou a um anel aromático, então se chama de amina, tá? Existem autores que consideram a enamina como um tipo de amina, tá? Mas são funções orgânicas diferentes, apresentam propriedades físicas e químicas diferentes, tá? Então, amina, nitrogênio ligado a carbono saturado ou a um anel aromático. Aí do lado eu tenho um exemplo de uma amina. Vejam que aqui eu tenho um nitrogênio, certo? E esse nitrogênio se liga a um carbono saturado, um carbono que só faz ligação simples. Então isso aí é classificado como uma amina, tá? A segunda função nitrogenada que a gente vai caracterizar é a função amida. O nome é parecido, né? Amina, amida, tá? A diferença aí é de uma letra, né? De uma consoante. O N, amina, e o D, amida, tá? São nomes que muitas vezes até se confundem, são muito parecidos. Mas o grupo funcional de uma amida é bem diferente em relação a de uma amina. Como é que a gente vai caracterizar a função orgânica, a função nitrogenada amida? As amidas, elas são caracterizadas pela presença de nitrogênio. Tem que ter nitrogênio, né? Se eu estou falando de função nitrogenada, então eu tenho que ter nitrogênio na estrutura. Mas no caso da amida, esse nitrogênio estará ligado a uma carbonila. Para quem não lembra o que é uma carbonila, a carbonila é isso aqui, ó, C-O. O grupamento C-O nós chamamos de grupo carbonila. Se você percebe a presença de nitrogênio ligado a essa C-O, a essa carbonila, então você vai chamar a função de função amida. Então aqui, por exemplo, eu tenho lá, ó, nitrogênio ligado a uma C-O, ligado a uma carbonila. Então isso aí é caracterizado como uma função amida, tá certo? E se essa função amida, se ela aparecer numa cadeia fechada, uma cadeia cíclica, então essa amida ela é tipicamente chamada de lactama. Então, lactama nada mais é do que uma amida cíclica, uma amida de cadeia fechada. É o que está aparecendo aqui, ó. Repara que aqui eu tenho uma cadeia cíclica e eu tenho um nitrogênio aqui embaixo, ó, ligando-se a uma C-O, ligando-se a uma carbonila. Então isso é uma amida, eu posso chamar isso aí de amida, não tem nenhum problema. Mas, eventualmente, numa questão, pode aparecer o nome lactama. Então saibam que lactama nada mais é do que uma amida de cadeia fechada, de cadeia cíclica. Perfeito? Pois bem, aqui eu tenho mais duas funções nitrogenadas. Eu tenho a nitrila e o nitrocomposto. Tá? Como identificar a nitrila? A nitrila ela vai ser caracterizada por ter esse grupamento aí, ó, CN, C-tripla-N. É o chamado grupo cianeto. Esse grupamento aqui, ó, C-tripla-N, uma ligação tripla entre carbono e nitrogênio, é tipicamente classificado como grupo cianeto, tá? Então a nitrila vai ter esse grupo cianeto em sua estrutura, ou simplesmente vai aparecer assim, ó, CN. E aí você saiba que aqui no meio, entre o carbono e o nitrogênio, aqui no meio, existe uma ligação tripla. Tem que ter uma tripla
para poder preencher a valência do carbono, né? Se o carbono só faz uma ligação simples, faltam ainda 3 outras ligações para preencher a tetravalência do carbono, tá bom? Então, é assim que a gente caracteriza a função nitrila, presença do grupo CN. Existe uma outra função que a gente chama de isonitrila, tá? Isonitrila. Opa. Nitrila. A isonitrila, ela não vai ter o grupo CN. A isonitrila vai ter o grupo NC. Tá? É assim, ó. Isonitrila, tá? Então, aqui é uma ligaçãozinha dativa, tá? NC. Então, você tem a nitrila, que é o C-tripla-N, tem a isonitrila, que é o N-tripla-C. Não é muito comum aparecer isonitrilas em questões. É mais comum aparecer as nitrilas, tá? E por último, os nitrocompostos. Por último, na minha relação, tá, gente? Existem outras funções nitrogenadas que não estão sendo citadas porque normalmente não aparecem em questões de vestibulares, tá? Como hidrazona, hidrazina, imina, tá? Existem outras funções nitrogenadas, mas eu não estou elencando. Estou elencando somente as principais, aquelas que tipicamente aparecem nos livros-texto, aquelas que tipicamente aparecem em questões de vestibular, aquelas que a gente vai investigar com maior profundidade as propriedades e as regras de nomenclatura, tá? Então, os nitrocompostos, aqui existe um erro, tá, gente? Não é presença do grupo NO, isso aqui está errado. É presença do grupo NO2, tá certo? O grupo nitro é o grupo NO2. É esse grupamento aí. Então, sempre que você vê na estrutura esse grupo NO2, o grupo nitro, então a gente vai chamar a função de nitrocomposto, tá certo? Então, os nitrocompostos são compostos que apresentam esse grupamento aí, o grupo NO2, tá? Uma informação importante sobre os nitrocompostos é que eles apresentam uma característica peculiar. Eles são todos utilizados na confecção de explosivos, tá? Então, nitrocompostos, eles são tipicamente conhecidos por terem essas propriedades, né? Usados como explosivos. Eu até não comentei na aula anterior a gente falou de éster, eu esqueci de comentar naquela aula, aproveito para comentar agora, embora não seja o tema da aula, mas é importante a gente comentar sobre algo passado que não foi dito. Os ésteres, eles apresentam como uma propriedade bem peculiar de apresentarem cheiro e aromas artificiais. Então, você compra um chiclete, por exemplo, um chiclete de hortelã, aí se você vai ler lá o rótulo, lá vai ter as informações lá, umas letrinhas miudinhas, e aí vai ter dizendo assim, ó, que aquele produto, o chiclete de hortelã, apresenta cheiro e aroma artificial. Tá? Ninguém pegou a planta hortelã, tirou o extrato e daquele extrato confeccionou lá, colocou lá no chiclete para dar o cheiro de hortelã e o sabor de hortelã. Não. Aquilo ali são ésteres, são substâncias orgânicas sintetizadas em laboratório que copiam cheiro e aroma de compostos naturais. Então você tem éster que dá cheiro e sabor de abacaxi, éster que dá cheiro e sabor de banana, de morango, e aí por aí vai, tá certo? Então, os ésteres, eles são tipicamente conhecidos por copiarem, né, cheiro e aroma de substâncias naturais, tá? Então, geralmente, quando você tem um produto artificial que tem lá cheiro e sabor artificial, geralmente é utilizado um éster. Nem sempre vai ser um éster. Existem outras substâncias que também têm cheiro e aroma, tá? Mas os ésteres é que são largamente utilizados para esta finalidade, tá? Então, do mesmo jeito que um éster, ele é tipicamente conhecido por ser a substância que dá cheiro e aroma às coisas, os nitrocompostos, eles são tipicamente conhecidos por serem substâncias que são utilizadas na confecção de explosivos,
né? Como, por exemplo, o TNT. TNT ele é um explosivo bastante conhecido. Tem aquele desenho lá do Papa-Légua, né? O coiote fica o tempo todo tentando pegar o Papa-Légua. E eu acho que em quase todo episódio ele usa um barrilzinho, ó, que também é a sigla, TNT, um explosivo. Ele nunca consegue explodir o Papa-Légua. Ele sempre explode antes, né? O TNT é uma sigla para o nome de um composto classificado como um nitrocomposto. É o trinitrotolueno, TNT, tá? É um dos diversos explosivos que são utilizados e que são classificados como nitrocompostos, tá? Uma outra coisa importante que a gente vai comentar numa aula seguinte, em relação às aminas, mas aí é bom tomar nota logo agora, é que as aminas elas são tipicamente conhecidas por apresentar caráter básico, tá? Todas as aminas apresentam caráter básico, tá? As aminas são funções nitrogenadas que tipificam uma das principais bases orgânicas, compostos alcalinos de origem orgânica, tá certo? Mas aí na aula seguinte a gente vai entender o porquê que as aminas são básicas, como avaliar a força básica da amina, como olhar para a estrutura e dizer, ó, essa amina aqui é mais básica, essa amina aqui é menos básica, tá? E a gente vai tentar entender isso numa aula futura. Eu estou só antecipando a coisa, né? Vocês anotem que as aminas são compostos que apresentam tipicamente caráter básico. É importante comentar isso porque às vezes você pega uma questão que é uma questão de identificação de grupo funcional, mas acaba lá no meio das alternativas tendo alguma coisa sobre propriedade física também. E aí você pode pegar essa questão antes da aula de propriedades físicas, né, das aminas, por exemplo, e ficar meio perdido. Então, se você pega uma questão que tem lá um item, uma alternativa, indicando que a amina tem caráter básico, então tá certinho. Aminas têm caráter básico, tá certo? Se você pega lá um composto orgânico que na mesma estrutura tem um grupo amina e um grupo ácido carboxílico, a amina tem caráter básico, o ácido carboxílico tem caráter ácido. Então essa substância, que hipoteticamente teria um grupo amina e um grupo ácido carboxílico, teria um caráter anfótero, tá? Substâncias anfóteras são substâncias que se comportam tanto como ácido como também como bases, tá? Um exemplo concreto disso seria uma proteína. A proteína não, perdão. Proteína é o polímero. Um aminoácido, tá? Então, os aminoácidos, eles são anfóteros. Por quê? Porque na mesma estrutura de um aminoácido, você tem lá um grupo amina e tem também um grupo de ácido carboxílico. Um aminoácido ele é assim, ó. Deixa eu passar aqui. Acho que aqui dá para desenhar. Você tem lá no aminoácido um grupo amina ligado a um carbono que por sua vez se liga também a um grupo de ácido carboxílico. Então aqui, ó, o ácido carboxílico, o grupamento de ácido carboxílico dá caráter ácido ao composto e o grupamento de amina dá caráter básico ao composto. Então, um aminoácido ele apresenta comportamento anfótero. Anfótero. Ele pode se comportar tanto como um ácido, como também como uma base, tá certo? Bem, eu tenho alguns exemplos só para a gente ilustrar essa ideia da identificação do grupo funcional, tá certo? A primeira questão fala o seguinte, ó, considere as fórmulas estruturais das substâncias DEET e IR3535, representadas a seguir. Ele representa as substâncias por código, né, ou por siglas. Mas enfim, tá lá as estruturas dos dois compostos e no final ele pergunta o seguinte, ó, o DEET e o IR3535 têm em comum a função orgânica, ou seja, ele pergunta
qual é a função orgânica que aparece simultaneamente, né, em ambas as estruturas. Então, eu sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo, vocês tentem chegar a uma conclusão sozinhos, e logo em seguida eu vou trazer a resposta, eu vou trazer a solução do problema, que é uma maneira também de vocês praticarem. Então, vocês dão uma pausa no vídeo, tentem responder sozinhos, e em seguida eu venho e respondo. Bem, eu acredito que alguns tentaram fazer, né, deram pausa aí no vídeo, tentaram chegar a uma conclusão, e muitos podem ter chegado a uma conclusão correta. O problema não é um problema difícil. Quando você vai lá para os grupos funcionais, você vai identificar no DEET somente a função amida. Por que uma amida? Você tem lá um nitrogênio ligado a uma carbonila. Nitrogênio ligado a carbonila caracteriza uma amida. Quando você olha para o IR 3535, você tem dois grupos funcionais. Você tem uma amida, nitrogênio ligado a carbonila, e você tem um éster. Você tem lá o oxigênio ligado a carbonila de um lado e a carbono do outro. Isso aqui, ó. Isso aqui é caracterizado como um éster, tá? Como ele pergunta qual é a função comum é a função amida. Então, a alternativa, letra B, tá certo? Então, um problema relativamente simples de identificação de grupo funcional, tá certo? Pedir a função em comum é a função amida. O segundo problema fala o seguinte, ó, o aspartame é um aditivo alimentício muito utilizado para substituir o açúcar. A estrutura dessa substância está representada abaixo. Então, ele coloca aí a estrutura com diversos grupos funcionais. E no final ele pergunta o seguinte, são funções orgânicas presentes na estrutura desse adoçante, exceto qual? Então ele lista aí 4 funções e ele pergunta qual dessas 4 funções não estão presentes na estrutura do aspartame. Então eu vou dar a mesma sugestão. Dá uma pausa, tenta responder sozinho e logo em seguida você solta o vídeo para poder ter a resolução. Então, quando você olha de maneira amplificada, fica mais fácil de você identificar os grupos funcionais. Então, quais são os grupos funcionais que eu tenho aí? Eu tenho ácido carboxílico da esquerda para a direita. Ácido carboxílico, tá? C dupla OH, né? Ácido carboxílico. Lembrando que aqui no meio, ó, isso aqui é um carbono, tá? C dupla OH. Você tem uma amina, você tem aqui, ó, nitrogênio ligado a um carbono saturado. Esse carbono do meio aí é um carbono saturado, só faz ligação simples. Então isso aqui é uma amina. Na sequência viria uma amida. Você tem nitrogênio ligado a uma carbonila. Isso é uma amida. E lá no outro lado, ó, isso aqui é um éster. Você tem oxigênio entre um carbono e uma carbonila. Isso é um éster, tá? Então, olhando as alternativas, a única função que não aparece lá listada é o aldeído. A gente achou amina, a gente achou éster e achou amida. E achou também o ácido carboxílico. A única que não foi encontrada naquela relação de funções foi a função aldeído. Então, alternativa letra A, tá? Mais um exemplo. Devido ao aspecto dourado do fungo que a produz, a clortetraciclina é conhecida também como aureomicina, um antibiótico pertencente à classe das tetraciclinas. A estrutura química é apresentada a seguir. Então ele mostra aí a estrutura química do composto, tá certo? Eu posso dar uma ampliada para ficar melhor de ver, tá certo? A estrutura química. E aí no final ele pergunta o seguinte, ó. Opa, pronto. Ele pergunta: as funções orgânicas presentes na molécula são. Então ele dá uma lista aí de alternativas com diferentes possíveis funções que você vai encontrar no composto. Então eu vou voltar aqui, eu vou ampliar, aí você dá
aquela pausa de novo para tentar identificar quais são as funções que tem aí, e aí no final eu volto e trago a solução, tá certo? Bem, aqui eu tenho as alternativas, e aqui eu tenho um outro slide com a estrutura ampliada, porque fica melhor de enxergar as funções, tá? Quais são as funções que a gente tem aí? Tem várias. Da esquerda para a direita, você tem um fenol, tá? Por que que isso aqui é um fenol? Você tem um grupo OH, uma hidroxila, ligando-se a um anel aromático. Isso aqui é o benzeno. Hidroxila se ligando ao anel aromático, isso é um fenol. Em seguida, você tem uma acetona. Você tem C-O entre carbonos. Isso é uma acetona, tá? Logo depois, isso aqui é um enol. Você tem um oxigênio ligado a um carbono que faz ligação dupla. Olha a ligação dupla aqui embaixo. É um enol, tá? A hidroxila do lado, essa hidroxila aqui é de álcool, tá? Porque esse nome álcool aqui, ó, tá parecendo que é dessa função. Mas não. Essa hidroxila aqui de cima, deixa eu apagar os dois círculos. Essa hidroxila aqui de cima é um enol, tá ligado a um carbono que faz dupla. A hidroxila do lado é que é um álcool, ela tá ligada a um carbono saturado. Se eu voltar aqui o slide, ó, esse carbono aqui, ele só faz ligação simples, ele é saturado, tá? Um álcool. Em seguida, você tem... Eita, esse aqui eu esqueci de tipificar, ó. Passou batido. Deixa eu voltar aqui, porque fica limpa a tela. Pronto. Isso aqui é uma cetona também. Você tem uma C-O entre dois carbonos. Cetona. Tá? C-O entre carbonos, cetona. Mais na frente você tem uma amida. Você tem um nitrogênio ligado a uma carbonila aqui, ó. Nitrogênio ligado a carbonila. Isso é uma amida. Outro enol aqui embaixo, ó. OH ligado a um carbono que faz ligação dupla. Uma amina aqui embaixo. Nitrogênio ligado a carbono saturado. Isso é amina. E por último, outro álcool. Não sei se dá para ver direito, mas você tem uma linha tracejada aqui, ó. Que está essas linhas mais grossas, né? A gente precisa relembrar. É uma linha em perspectiva, está indicando uma ligação simples que está apontando para fora do plano. E a linha tracejada, uma ligação simples que aponta para dentro do plano, tá? Então, quando você vai para as alternativas, ó, aqui listam as funções encontradas lá na estrutura, é a letra B. A gente achou álcool, a gente achou amina, achou amida, achou cetona, enol e fenol, tá? A letra A não podia ser, porque a gente não achou aldeído na estrutura. Não tinha aldeído. Tá? A letra B, a gente não achou éter, não tinha éter na estrutura. Tinha ácido carboxílico, deixa eu só voltar para relembrar. Não, nem ácido carboxílico também tinha. Então a letra B não podia ser porque nem tem éter, nem tem ácido carboxílico, tá? A letra C, novamente, ele fala que tinha aldeído e éter, não tem nenhum dos dois, tá? E a letra E, ele diz aqui que tem éter. Não tinha éter na estrutura, tá certo? Então a gente fica por aqui, por essa aula, tá certo? Cheiro grande para todo mundo e até a próxima.